você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. É um prazer estar aqui para falar do nosso Vascão. Já peço de antemão para cada um de vocês que chegaram aqui no nosso canal pela primeira vez ou que já vem nos acompanhando, se inscreva. É só apertar o botãozinho inscrever-se, pronto. Já está ajudando muito o nosso crescimento. Lembrando que agora no mês de abril vamos estar sorteando duas camisas oficiais do nosso Vascão, duas camisas de treino belíssimas, uma no tamanho G, outra no tamanho M, tá? Então a única coisa que a gente pede para vocês é o engajamento, é somente aí a inscrição, né? Aquele like, quando aparecer o anúncio, né? Deixa o anúncio correr, vai tomar aquela aguinha, pegar aquele lanche na geladeira, de repente dar uma espreguiçada, porque ajuda muito o nosso canal a gerar receita, tá, galera? Então, dito isso, sem muita delonga, vamos entrar direto ao que nos interessa, que é falar do nosso Vascão. Antes de começar a falar do nosso Vasco, né, gente, é o seguinte, acabou de terminar a partida entre Espanha e Brasil, amistoso, jogaço, lá no Santiago Bernabéu. Nosso goleiro Léo Jardim foi convocado, treinou com a seleção, foi pro jogo, mas não entrou em campo, né? Ficou no banco de reservas nas duas partidas contra a Inglaterra, onde o Brasil venceu pelo placar de 1-0. E hoje também diante a Espanha pelo empate de 3-3, na verdade foi um bom jogo, mas assim, uma vergonha, né, gente? Uma vergonha se tratando da Confederação Brasileira, da CBF, e também da Federação Espanhola, né? Porque são duas confederações milionárias que não tiveram sequer a coragem, né? Um clássico desse sensacional no Santiago Bernabéu não terem nem o VAR, né? É uma vergonha, né? Porque dentro dessa situação tivemos 3 pênaltis na partida de hoje, os 2 pênaltis contra o Brasil muito contestáveis, né? Então fica difícil aí da gente querer elogiar, né, a FIFA, as seleções, enfim. Mas falando aí de campo e bola, né? É o seguinte, a Espanha abriu o placar logo no início, gol de pênalti. Depois de uma belíssima jogada do camisa 10 da Espanha, a Espanha meteu um golaço no Brasil, 2-0, parecia que ia ser um vareio, né? Mas não, o goleiro Naisimo, o espanhol, também entregou a paçoca para o nosso Rodrigo, colocou para dentro, diminuiu o placar, acabou o primeiro tempo 2-1 para a Espanha. Segundo tempo, o Brasil voltou, Endrick, né, que tinha acabado de entrar após uma cobrança de escanteio, colocou para dentro de primeira, 2-2. Aí no finzinho da partida, mais um pênalti marcado para a Espanha, 3-2. E aí no apagar das luzes, um pênalti para o Brasil, 3-3. Aí o destaque para essa partida, os destaques dessa partida foram os dois garotos, o Yamal, de 16 anos, né, espanhol, e o nosso Endrick, né, de 17. Então, meus parabéns a esses dois atletas aí que já atuaram em alto nível em um jogo tão grande do futebol mundial, né, que é sim Brasil e Espanha, Espanha e Brasil. Galera, agora mudando de assunto, falando agora sim do nosso Vascão, é o seguinte, né, o nosso Vasco segue treinando no CT Moacir Barbosa, treinou hoje em 2 períodos, de manhã e pela tarde, vai treinar amanhã também, quarta-feira, de manhã e à tarde. E na próxima quinta-feira, uma maratona de 3 dias aí, de dia cheio, né, de trabalho com o nosso elenco treinando. Aí ainda envolvendo a situação de treinamentos, quem não está treinando é o Pablo Galdames, tá, gente? Mas fiquem tranquilos que não é nada sério. É o seguinte, como ele vinha atuando lá no Genoa, no futebol italiano, e veio aqui pro Brasil, acabou que ele não teve férias, né? Então ele estava muito sobrecarregado fisicamente. A comissão técnica do Vasco deu ao meio-campista do Vasco, Pablo Galdames, uns dias de folga, né? Uns dias aí para ele descansar. E tem alguns jogadores que estão treinando em separado, que é o Lucas Piton e mais 3 atletas, tá, gente? Estão fazendo trabalhos complementares, trabalhos separados. O nosso elenco treinou ontem no CT Moacir Barbosa à tarde, treino aberto para mídia, para toda a mídia credenciada ao Vasco da Gama, né? Treinou hoje também, hoje já foi de portões fechados. Amanhã teremos treinamento também. E é o seguinte, né, gente? O Vasco marcou aí 2 jogos treinos, tá? Isso mesmo, marcou um jogo treino contra o Volta Redonda, que será realizado no próximo sábado em São Januário, 4 horas da tarde, tá, gente? Então, sabadão, 4 horas da tarde, Vasco e Volta Redonda, jogo treino, após o treinamento aberto para mídia, né? E aí é o seguinte, né? Enfim, nessa entrevista ele falou muita coisa, né? Dentre as coisas que ele falou, eu separei alguns tópicos aqui, então vamos lá. Primeiro deles que me chamou a atenção é quando ele fala assim, olha só, abre aspas.
Nunca prometemos títulos, prometemos brigar por todos até o fim. E isso é verdade, né, gente? Por mais que nos doa isso, é um tapa na cara de realidade, mas é verdade. Ele e o Ramon Dias nunca falaram, a gente veio, vamos ganhar Brasileirão, vamos pegar Libertadores, não. Eles sempre prometeram sim que o nosso Vasco iria brigar de igual para igual até o final, iria ser um time competitivo, né? Dentro do que eles podem entregar. Realmente, é uma frase dolorosa, mas é verdade. Outra situação em relação ao Campeonato Carioca, abre aspas para o Emiliano, a culpa é toda do Ramon e minha, somente minha e de Ramon é a culpa pela eliminação no Campeonato Carioca, tá? Então, Emiliano Dias mais uma vez assumindo a responsabilidade, tá? Envolvendo o Alexandre Matos, ele falou, falamos sobre o assunto internamente. Ele não quis falar ontem com a mídia, né, sobre a situação envolvendo aí o Alexandre Matos. E aí durante os treinamentos, né, um vídeo que tá rolando aí, é quando ele chega perto do Payet e começa a ter um diálogo ali, começa a trocar uma ideia, né? Ele foi perguntado que assunto era aquele. Diz ele que era uma resenha ali, era assunto normal, aleatório do dia a dia, mas dava-se a entender que era alguma coisa relacionada ao próprio treinamento. Fato é que o Dimitri Payet tá muito bem, tá com pontos ali, né? Tá com bastante crédito com a comissão técnica do Vasco, né? Conhecido carinhosamente, até o próprio Emiliano Dias o chama assim de Jimmy, né? É o nosso Jimmy, né? Nosso Jimmy 10, que é o Dimitri Payet. Então, tá tudo ok. Eu vou colocar esse trechinho da conversa aí do Emiliano Dias com o nosso Jimmy Payet, né? E a gente já volta para dar continuidade ao nosso vídeo. Gary, elige para derecha o izquierda. Te devuelve. Joao. ¿Sí? Para Gary. Gary devuelve. Para que yo haga gol. Sí. La primera. Después le devuelve para él. No, te mueves al lado que vos quieras. Juá. Devuelvo. ¿Sí? No corte mucho el paso. Vení acá. Devuelve. Ahí para Joao. Ahí o cruzado. Pero ahí o cruzado. La en medio una, la segunda, tercera, para que él haga el gol. ¿Está? Vamos. No te acerques tanto, si no cortamos mucho el espacio del pase. Show de bola, né? Como diria o próprio Emiliano, Jimmy é craque. Galera, agora então virando a chavinha, né? Mudando de assunto, é o seguinte, falar um pouquinho do nosso, que trabalha, né, no departamento de futebol do nosso Vasco, na Vasco SAF, é o Léo Matos, né? Ele, ex-atleta, jogou no Vasco como lateral direito na Série B, se aposentou e desde então vem estudando e trabalhando muito fora dos gramados para representar o nosso Vasco, né? Quem sabe num futuro próximo aí o Léo Matos se torne um ótimo diretor de futebol. Fato é que ele concluiu o seu curso lá em Harvard, tá, gente? Isso mesmo, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, uma das universidades mais conceituadas do mundo, né? Se não há, então muito bacana. E aí, envolvendo esse curso que ele fez lá de negócios, né, no mundo do futebol, ele presenteou, sabe quem, gente? O Evra, isso mesmo, vocês estão vendo a foto na tela aí, ex-jogador francês. Evra também está estudando em Harvard, né? Então o nosso Léo Matos deu o presente a ele da camisa do nosso Vascão, lembrando que hoje nós temos aqui no nosso elenco Dimitri Payet, né? Então acaba tendo assim um pouco a ver o Evra ganhar essa camisa, belíssima camisa, né, do nosso Vascão. Gente, dito isso, né, agora mudando de assunto, é o seguinte, sabe quem está completando aniversário no dia de hoje, nessa terça-feira? Não sabem? 5 décadas. Olha, poderia ser um clube, mas é só o Odivan, com todo respeito, é o nosso querido zagueiro Odivan, né? Baita zagueiro, tá completando 50 anos no dia de hoje, 5.0, né? Ele que nada mais, nada menos, gente, com a camisa do Vasco, ganhou a Libertadores de 98, Mercosul de 2000, 2 campeonatos brasileiros, um em 97, outro em 2000, uma Copa Rio-São Paulo em 1999 e um campeonato brasileiro. Somente isso, né? Somente isso aí, ó, brincando, deixa eu ver, 2, 3, 4, 5, 6 títulos importantes com a camisa do nosso Vasco. Então parabéns ao nosso baita zagueiro e capitão, né, do nosso Vascão ali, que ganhou tudo, 97, 98, 99, 2000, Odivan aí, tudo de bom, que está completando 50 anos no dia de hoje. Galera, agora é o seguinte, né, mudando de assunto, novo feriado
Não, calma, não é a Semana Santa que tá chegando aí, não é desse feriado que eu vim falar não, é o seguinte, hoje a Alerj, né, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, definiu que a partir desse ano, no dia 13 de abril, gente, no dia 13 de abril, que é o aniversário do nosso ídolo maior, Roberto Dinamite, passará a ser no Rio de Janeiro o Dia do Torcedor do Vasco. Isso mesmo, então mais um feriado, né? Aqui no Brasil, como se já não bastasse, né? Mas enfim, bacana é, porque é se tratando do nosso Vascão. Agora, se essa moda pega, se todo time ganha um dia de feriado, aí vamos ter mais pelo menos 20 feriados a mais no ano, né? Enfim, galera, fato é então que fica o registro a partir de agora. Todo dia 13 de abril, o dia do aniversário de Roberto Dinamite no Rio de Janeiro, será também o feriado do Dia do Torcedor do Vasco da Gama. Fica aí o registro. Gente, agora um assunto um pouco mais polêmico, né? Se tratando do nosso ex-diretor de futebol, Alexandre Matos, né? Ele que deixou o Vasco depois de muita polêmica, naquela conversa vazada, conversa qual era com o jornalista Lucas Pedrosa, uma terceira pessoa vazou essa conversa, houve ali uma quebra de sigilo, uma quebra de confiança para com a SAF, o próprio Lúcio Barbosa tomou as rédeas da situação e acabou demitindo a Alexandre Matos após esse desconforto muito grande em todas as redes sociais e na mídia, envolvendo a pasta de futebol do Vasco da Gama. E o que aconteceu? Ontem, o Alexandre Matos esteve presente num programa da Sport TV chamado Boleiragem, né? E ele falou sobre isso, falou muita coisa, só que a gente não pode colocar aqui. Vou tentar colocar para vocês só um trechinho, inclusive no vídeo de ontem, que eu coloquei no vídeo de anteontem, que eu coloquei os gols. O gol do jogo do Brasil, né? Me cortaram também, não sei se vocês repararam, tiraram o trecho, porque senão dá direitos autorais. Mas dentro da medida do possível, eu vou colocar para vocês aqui então o vídeo do Alexandre Matos falando lá no Boleiragem sobre a saída dele, esse imbróglio envolvendo a conversa que vazou. E a gente já volta. Caso esse vídeo saia aí do ar, é porque eu tomei direitos autorais, o YouTube teve que cortar. Caso contrário, acompanhe e a gente já volta. Só te corrigindo. O Lucas Pedrosa do SBT não tem absolutamente nada a ver com isso. Ponto. Ele não vazou nada, ele não tem absolutamente nada a ver. Um terceiro que vazou e no momento certo vão tomar as providências que têm que ser tomadas. Ali era na verdade, era só uma correção de informação, ok, que precisava ser esclarecida, particular, e foi isso que aconteceu. E eu entendo que os desgastes já estavam levando aquilo, certo? Mas ali, se você pegar, são negociações que estavam encerradas e não tinha prejuízo para absolutamente ninguém. Era um esclarecimento de algumas coisas que precisavam ser esclarecidas, ponto. E o Lucas não tem absolutamente nada a ver com isso. Isso aí até foi como é que eu vou colocar? Uma situação difícil para ele, sim, difícil para ele, porque cobraram ele de coisas que ele não tem culpa de absolutamente nada. Então, deixar isso muito claro aqui para todos aí, que ele não tem culpa de absolutamente nada. Em relação aos contratos, o interesse em relação ao Pedro Henrique, o Breno Lopes? Foram esclarecimentos, e o André informações Silva, né? que precisavam ser esclarecidas, de negociações que estavam encerradas e não traziam prejuízo para absolutamente ninguém. Ponto. Foi isso que aconteceu. Bom, é isso aí, né? Já foi. Como já diria o próprio Matos, ele que é mineiro, né? Não adianta chorar, o leite derramado, vida que segue. Galera, agora falando em seguir a vida, o Vasco vem flertando aí com alguns nomes no mercado para suprir essa lacuna, para preencher essa vaga de diretor de futebol do Vasco da Gama nessa temporada da SAF, da 777 Partners. Alguns dos nomes que estão entre eles é o Juninho Paulista, o Alessandro Nunes, ex-Corinthians, não sei se é ex ou atualmente no Corinthians, enfim, né? O Alexandre Torres, o filho do Carlos Alberto Torres, e ontem, né, vem ganhando força aí o nome de Lucas Andrino, né? Ele que atualmente trabalha no São Bernardo, no futebol ali no interior do futebol paulista, ele é diretor de futebol lá do São Bernardo. Vamos abrir aspas então para Lucas Andrino em relação a essa possibilidade de vir a se tornar o novo executivo do Vasco da Gama. Então, abre aspas para o diretor de futebol do São Bernardo. O Vasco é gigante. Se caso houver realmente a consulta, ficarei feliz. Ponto, fecha aspas. Mas assim, gente, é óbvio que ele vai ficar feliz porque vai ser o maior clube que ele vai estar trabalhando, né, em toda a sua carreira. Então, é óbvio, não só ele, mas qualquer outro diretor de futebol de um clube,
todo respeito, de média ou pequena expressão, ficaria muito feliz ao ser cogitado no Vasco. O fato é que nas últimas horas, aí de ontem para hoje, o nome que vem ganhando força nos bastidores de São Januário para assumir essa cadeira aí de executivo de futebol seria o nome de Lucas Andrino. Vamos aguardar para a gente saber o real desfecho dessa situação, se será ele o nosso diretor de futebol ou se a 777 vai contratar outro profissional. Fato é que a própria 777 já vem sinalizando que quer um diretor de futebol que, na boa, com outras palavras, que ande na linha, que abaixe a cabeça e só fale yes sir, alguém que só fique ali para que seja ali meramente, vamos dizer assim, uma figura ilustrativa. Essa é a verdade. Gente, agora mudando de assunto, vamos falar um pouquinho aqui sobre uma situação envolvendo o Vasco da Gama e o município de Maricá. Não entenderam? É o seguinte, galera, hoje Pedrinho recebeu lá em São Januário, na sede do Associativo, um deputado sobre um possível convênio envolvendo o Vasco da Gama Associativo e o município de Maricá, ali uma possível parceria em esportes paraolímpicos, e um centro também de reabilitação, fazendo uma fusão, uma união entre o Vasco da Gama Associativo e o município de Maricá, tá, gente? Só vou deixar para vocês aí, vou colocar o vídeo dessa situação e a gente já volta. Só um parêntese, não tô falando de política, não tô fazendo juízo de valor nenhum, muito menos do deputado que apareceu com o Pedrinho. Nosso canal aqui não é disso, tá? Nosso canal aqui a gente está falando do Vasco da Gama, que está envolvido aí com o município de Maricá nesse possível projeto. Não levem a situação para o lado da política e a gente já volta. E aí, meu camarada? Os homens que nos deram muitas alegrias aí. Estamos aqui no nosso glorioso Vasco da Gama com o nosso presidente Pedrinho, grande craque que nos deu muitas alegrias. E nós estamos aqui com Maricá, com a cidade de Maricá, para discutir aqui com o Pedrinho um convênio do Vasco com a cidade de Maricá para os esportes paralímpicos e para a gente construir um centro de recuperação, pessoas com deficiência em Maricá. Além disso, a ideia é fazer todo um trabalho com o Vasco aqui nos esportes amadores, com o Vasco nos esportes olímpicos. Vasco e Maricá, né, Pedrinho? Agradeço, Cocó, pela presença. Tem tudo para dar certo. Valeu, irmão. Obrigado. Bom, é isso aí, já que vocês já acompanharam, então ficou aí o registro, Fato é que o Pedrinho tem muito mais coisa, mais importante para correr atrás do que isso nesse momento. É óbvio que isso não tem nada a ver com a SAF, é uma situação do Vasco Associativo para com o município de Maricá, para ver recursos ali, lei de incentivo fiscal, toda essa situação para que esse projeto seja aí avalizado, para que isso comece, que é um projeto legal, que vai ajudar muita gente da parte do âmbito do esporte paraolímpico, quem também tem necessidades, enfim, é muito bacana o nosso Vasco sempre fazendo isso aí. Só que, Pedrinho, olha só, não para só aí, não se limita a isso, tá? Você tá devendo pro torcedor do Vasco em relação a 777, tá devendo pro torcedor do Vasco em relação a investimento na pasta de futebol que você disse que quer trazer parcerias, sobre a questão do São Januário, sobre uma série de situações. Então, Pedrinho, olha só, trabalha e trabalha. Galera, agora é o seguinte, antes da gente estar terminando o nosso conteúdo no dia de hoje, o nosso R10, o nosso Vasco da Gama parabeniza, tá, gente? O nosso Vasco da Gama parabeniza no dia de hoje a cidade de Porto Alegre, isso mesmo, está completando 252 anos, meus parabéns aí à cidade, a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que o nosso Vascão parabenizou a cidade no dia de hoje. Agora sim, o nosso R10 Score Vasco da Gama vai entrar em quadra na próxima quinta-feira aqui no Rio, no ginásio de São Januário. O nosso próximo adversário é a equipe do Paulistano, tá? E é o seguinte, os ingressos já estão à venda. Para você que não vai lá assistir o jogo pessoalmente, dá para ver de casa, é muito simples e muito fácil, através do YouTube, pela CRVG TV, o canal oficial do Vasco Associativo. Basta você se tornar membro do canal com apenas R$ 1,99 por mês, você já pode assistir a todos os jogos transmitidos pela CRVG TV do nosso R10 Score Vasco da Gama, que entra em quadra nessa próxima quinta-feira em São Januário contra o Paulistano, mais uma partida válida pelo Novo Basquete Brasil. Então, meus amigos, o que eu tinha para trazer para vocês de momento, de notícia do nosso Vascão, é isso. Se eu tiver mais informações, eu volto para deixar vocês muito bem informados. Sabe por quê? Porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis. Vasco!